A FEComércio São Paulo apresentou uma série de emendas à comissão que analisa a redução da jornada de trabalho na Câmara dos Deputados. A entidade defende que qualquer mudança na escala 6x1 não seja imposta pela Constituição, mas sim decidida por meio de negociação coletiva entre empresas e trabalhadores. Segundo a federação, a redução uniforme pode gerar um impacto de 158 bilhões de reais por ano nas folhas de pagamento, podendo eliminar mais de 1 milhão de empregos já no primeiro ano. Entre as propostas, a FEComércio São Paulo pede que o governo crie mecanismos de compensação econômica para as empresas e regras diferenciadas para proteger os pequenos negócios. Para entender melhor esse cenário, a gente conversa agora com a Karina Negrelli, ela que é assessora jurídica da FEComércio São Paulo, que já está aqui comigo. Karina, bem-vinda aqui à nossa programação, minha querida. Antes de mais nada, obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia, nós é que agradecemos o espaço. Karina, vamos lá, né? Vocês defendem que a negociação coletiva é que tenha realmente a centralidade nessa discussão. Qual que seria a diferença na prática disso não estar na Constituição e estar numa negociação coletiva a depender de setores, né? Na prática, por que a entidade considera que isso seja realmente mais seguro para negociar a jornada do setor por setor do que fazer essa mudança uniforme na Constituição? Primeiramente, para que seja sustentável, né? A gente, quando traz uma regra uniforme para o centro da Constituição, numa condição econômica multifacetada e bastante desafiadora que nós convivemos no país, o impacto em cada um desses setores pode ser diverso. E quando você trata isso numa mesa de negociação coletiva, onde se considera as características do setor, o nível de produtividade, as demandas, você tende a estabelecer condições que sejam de fato efetivas, que sejam sustentáveis e que possam realmente trazer essa condição mais favorecida para o trabalhador numa redução de jornada, mas que seja realmente algo que venha para o incremento e não que tenha efeitos danosos, tanto para a empresa quanto para o trabalhador e até para o cidadão em geral, né? Porque muitos desses efeitos repercutem na sociedade como um todo. Karina, esse debate público, né, que a gente sabe que tem uma força de debate público muito grande, muitas vezes compara o Brasil a países, né, de outros continentes que já implementaram a redução da jornada. Só que o mercado de trabalho brasileiro tem uma questão que é a da informalidade, que acaba sendo muito maior do que outros países e que já tem esse tipo de jornada reduzida implementada. Existe risco de uma mudança brusca agora nessa escala 6x1 acelerar justamente a informalidade no país? Nós entendemos que sim, que esse risco é muito significativo, porque se nós considerarmos que hoje a maior parte dos empregos ela é gerada, né, por micro, pequenas empresas e talvez até médias, né, mas que nesse contexto, com um aumento tão abrupto dos custos do trabalho, possam a não se manterem viáveis, inclusive, né? Então, dentro de uma realidade, né, vamos pegar o pequeno comerciante, uma papelaria de bairro, uma perfumaria pequena, que trabalha ali com a média, né, desse tipo de negócio de 4 funcionários. Esse tipo de situação, sem o aumento do faturamento, já envolvido também num cenário hoje de endividamento empresarial, de desafios de transição para a reforma tributária, pode não se tornar viável manter esse negócio aberto. E aí essa pessoa pode ser empurrada para a informalidade e também aqueles que estavam, né, trabalhando como funcionários nessa empresa ficarem sem essa opção de uma vaga de trabalho formal. Então, nós vemos com bastante preocupação essa medida tomada nesse contexto tão desfavorável que nós vivenciamos hoje. Karina, o texto das PECs, né, fala muito em qualidade de vida do trabalhador. E eu queria entender, desse ponto de vista, como que a FEComércio vê essa questão do modelo atual de estar esgotado realmente em alguns setores, em contrapartida do Brasil continuar gerando emprego e renda. A grande questão é que o Brasil continua, infelizmente, como um dos países menos produtivos do ponto de vista global, né? A nossa produtividade
é muito baixa. Então, antes de se falar numa redução horizontal de jornada de trabalho, a necessidade de aumento de produtividade. E produtividade, infelizmente, não se alcança com a simples redução da jornada e a melhoria, né, da qualidade de vida que ela pretende alcançar. Isso porque produtividade depende de muitos outros fatores, depende de educação para o trabalho, depende de tecnologia, depende de investimento, né? São muitas vertentes que impactam na produtividade. E reduzindo a jornada, né, de maneira a não aumentar o custo do trabalho, né, a não ter alteração salarial equivalente a essa redução, a produtividade do Brasil ainda encolhe um pouco mais. E isso impacta tanto no custo de vida, na inflação, porque aqueles empresários que não conseguirem, né, manter-se nesse quadro repassam para os preços, e aquela qualidade de vida que eventualmente seria dada ao trabalhador com essa modificação, ela se converte num maior custo de vida, né? Então, realmente, quando se dá esse passo por meio de uma negociação coletiva, todas as variáveis têm condição de serem avaliadas para aquele grupo que será, digamos, que aplicará aquela redução de jornada. Quando eu faço isso de uma maneira universal, de uma maneira horizontal para todos, essas características não são consideradas. Então, a Federação do Comércio entende sim que essa pauta é legítima, que há necessidade sim sempre da busca da melhoria da condição de trabalho e da qualidade de vida, só que de uma maneira responsável. Perfeito. Karina Negrelli, que é assessora jurídica da FEComércio São Paulo, minha querida, muito obrigada pelo seu tempo. Até uma próxima. Nós é que agradecemos o espaço, ficamos à disposição. Até mais.